Salve, salve família, beleza? Aqui é o Oli Show e estamos aqui para mais um react. Dessa vez vamos reagir aqui a mais um vídeo do Danos Morais. Ellie, a maior vítima de The Last of Us. Então vamos começar aqui. Pra quem jogou The Last of Us, a Ellie é uma menina divertida, curiosa, marrenta, mas muito simpática. Tanto que praticamente todo mundo ama ela no primeiro jogo. Já no segundo jogo, meu irmão, a quantidade de gente que odiou ela completamente foi quase tão grande quanto a Abby, que foi outro massacre. Mas hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa diferente, não pra xingar ela, falar que a personagem é horrível, que ela foi destruída no segundo jogo. Pelo contrário, hoje eu quero te mostrar que o hate que a Ellie sofreu foi simplesmente a maior injustiça desse jogo, que ela é sim uma personagem sensacional, tanto no 1 quanto no 2. Então, vamos lá. A construção da Ellie no primeiro jogo foi completamente baseada na sua imunidade. Em um mundo pós-apocalíptico, onde zumbis infectados destruíram o mundo, o que mais dá medo nas pessoas é ser infectado. Morrer uma troca de tiro num galpão velho ou se mandar de base num quarto trancado é até de boa, mas virar zumbi, aí não, aí já passou dos limites. E é exatamente por isso que a gente vê vários personagens implorando pra morrer só pra poder evitar esse destino. E claro que ninguém quer morrer, todo mundo tá fazendo o possível pra sobreviver mais um dia, mas de todas as formas possíveis, ser comido e depois voltar como uma dessas coisas é a pior. E é esse medo principal que faz as pessoas tomarem decisões extremamente egoístas, duvidosas e às vezes cruéis, como o Joel mesmo já fez várias e várias vezes. Mas a Ellie simplesmente não tem esse medo, porque ela é imune. Por mais que ela já tenha sido mordida, ela não se transformou. Isso faz dela alguém especial, uma chance para a humanidade, a única pessoa conhecida que não é afetada pelo fungo. Então no começo parece que o foco da história vai ser esse: atravessar um país cheio de zumbi, trocar tiro, dar porrada em monstro e já era. Mas não. O primeiro jogo foi lançado em 2013, ao mesmo tempo que The Walking Dead estava chegando no seu pico de popularidade, simplesmente a série de zumbi mais popular e conhecida de todos os tempos. E o que ela fez para chegar nesse nível de hype? Focar nos personagens, em desenvolver a história de cada um, usando o apocalipse muito mais como um pano de fundo do que como um tema central. E The Last of Us fez exatamente a mesma coisa. O jogo não é sobre o apocalipse, e sim sobre como as pessoas reagem ao apocalipse. E por que a gente tá falando de tudo isso se o foco... Engraçado que ele fez uma comparação com o The Walking Dead aqui, só que mal sabia ele, ou mal sabíamos na época, que The Walking Dead ia flopar totalmente, ia ser um flop comparado ao que foi. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando da 7ª temporada de The Walking Dead, reagindo no canal de The Walking Dead. Cara, o flop que se tornou The Walking Dead ali, mano, foi algo que... rapaz, mas lá no meu outro vídeo tem explicando melhor. O foco do vídeo é na jornada da Ellie, no fato dela ser destruída no segundo jogo. Justamente porque entender o foco da história é o único jeito de entender a Ellie. No início da história, quando a gente conhece o Joel, ele é um pai solteiro cuidando da sua filhinha Sarah, que Deus a tenha, o que já estabelece ele como um pai que perdeu a filha, a pessoa que ele mais amava no mundo. Pra anos mais tarde, depois do início do surto, ele receber a missão de levar a Ellie, uma menina mais ou menos da mesma idade que a Sarah, pro outro lado do país, sem saber que ela era imune, já que do ponto de vista dele, a Ellie era só a filha de alguém importante, e isso já justificaria o trabalho. Enquanto a Ellie era uma órfã, que nunca conheceu a sua mãe, que morreu no seu parto, não faz ideia de quem é o seu pai, e por isso passou boa parte da vida numa escola militar, achando que não tinha nenhuma mísera pessoa no mundo que se importava com ela de verdade. Então vamos ser sinceros aqui, a premissa do jogo é clichê, muito clichê. Um pai que perde a filha e uma filha que nunca teve pai, uma jornada de sobrevivência e dificuldade, onde cada um aprende a gostar um do outro e pouco a pouco vão desenvolvendo um laço de amor paterno. Pô, a gente já viu isso em 894 histórias por aí. Só que é que tá, isso é tão bem feito, tão realista, que chega a ser inacreditável. E guarda a palavra realista na sua mente, que ela vai ser muito importante mais pra frente. Mas ok, a jornada começa, o trio se une pra cumprir a missão, escapa da cidade, tudo que pode dar errado, dá errado. Eles são cercados, quase morrem várias vezes, e a Tess, que até então era a única pessoa que sobrou na vida do Joel, acaba sendo infectada e se sacrificando pelos dois, mas principalmente pela esperança que a Ellie representava, a cura para a humanidade, a reconstrução do mundo. A partir desse ponto, a distância de segurança que o Joel mantinha não vai mais funcionar. Ele não tem a Tess para lidar com a Ellie, ele mesmo precisa conversar com ela, dar as ordens, cuidar, se aproximar, justamente o que ele mais evitou por todo esse tempo. E ao se aproximar, ele fica vulnerável e ela também. O livro de piadas que ela carrega é um jeito sensacional para a gente acompanhar essa aproximação dos dois, porque no começo o Joel não dá
dá uma moralzinha sequer, ele só ignora e foda-se. Mas pouco a pouco ele começa a dar aquela cafungadinha, aquele arzinho no nariz, quando alguma coisa é engraçada demais pra gente não ter reação, mas ela não é tão engraçada a ponto de você gargalhar. Então você dá aquela... E esses momentos em que o Joel vai abaixando a guarda, aí ele vai se aproximando, cara, são absolutamente cinema, são muito foda, de verdade. Porque eles são leves, divertidos, engraçados, dá pra sentir uma conexão de verdade sendo criada, uma conexão... Porque assim, rapaziada, isso daí é meio que vivência básica da vida. Muitas vezes, tipo assim, quem nunca viu aquela pessoa, tipo assim, não vou com a cara daquele maluco, mano. Ou às vezes você pensa que o santo não bate, cara. E depois que você conhece melhor aquela pessoa, você vai se abrindo mais pra ela, lá ele, 1000 vezes. Você vai se conectando melhor com a pessoa. Você vai ver que ela é totalmente do que você imaginava, algo diferente do que você imaginava. Muito, isso acontece bastante. Quando você passa a conviver melhor com a pessoa, que você entende melhor como a pessoa você passa a compreender, mas você passa a aceitar a convivência com ela, você tende a assimilar seus comportamentos com o dela também. Isso acontece bastante. É igual falam, né, que a forma que a gente se comporta, a forma como a gente age, é o reflexo do que a gente aprendeu dentro de casa. Se você crescer em um ambiente racista, você tende a se tornar racista. Se você crescer em um ambiente homofóbico, você tende a se tornar homofóbico também. Na maioria das vezes, pelo menos, né? Não é uma regra 100% clara, mas é um bom exemplo. Realista. Isso no mundo bizarramente filha da puta, onde nada dá certo e tudo quer te matar. Esse contraste, a mudança de tom é importantíssima para a construção do mundo e principalmente dos personagens. Não é porque eles estão no mundo merda, horrível, que eles vão viver em depressão profunda 24 horas por dia. É que nem a gente, pô. A gente tá no Brasil todo fudido, onde todo dia tem alguma tragédia, gente morrendo, imposto novo, tudo ficando caro pra caralho. E mesmo assim a gente é o povo mais feliz da Terra. Fonte IBGE. Então faz sentido rolar esses momentos mais leves, divertidos, fofinhos entre os dois. Isso aqui é o realismo psicológico. E não realismo no sentido de, o vírus funciona assim, o fungo infecta fulano, a célula... Não, foda-se, não é nisso. Não é o lado biológico da coisa. É muito mais a parte da exaustão mental, o medo, a adrenalina, como isso afeta as decisões e a personalidade das pessoas. Cada vez que o jogador luta pra recarregar uma arma com a mão tremendo e começa a ouvir um instalador filha da puta no escuro, a gente sente o coração disparar e entende um pouquinho, uma fração da pressão que uma pessoa sentiria naquela situação, da brutalidade desse mundo. A violência que a gente tá acompanhando não é pra ser divertida, não é pra se sentir foda, é pra ser pesada, tensa, desesperadora. E isso funciona muito bem, conecta a gente à mente dos personagens. A mecânica do jogo tá lá pra contar uma história, pra ajudar a gente a se colocar no lugar dos personagens. Toda a jornada do primeiro jogo é sobre isso, uma jornada sobre sofrimento. O Joel não tá só levando um pacote de um ponto A pra um ponto B, ele não é um Sedex da vida. É basicamente uma série de tragédias e desgraça acontecendo uma atrás da outra sem parar. Cada parada na estrada, cada pessoa que eles conhecem, principalmente que o Joel conhece, mostra pra ele uma versão de quem ele pode se tornar, de quem a ele pode se tornar e uma forma de que eles podem morrer. Por exemplo, o Bill. Um cara completamente obcecado, viciado em controle, em segurança, tentando se isolar do mundo a ponto de afastar a única pessoa que se importava com ele. E no fim ele também acaba morrendo. O foco dessa história não é mostrar como os zumbis são maus, como eles comem gente, como eles vão te ferrar. É como a sua mente vai te fuder, é como a sua mente vai te isolar das pessoas e vai acabar te matando. Ou o Henry e o Sam. Aquilo ali é uma história sobre responsabilidade, sobre proteger uma criança num mundo podre, destruído. É sobre tentar criar normalidade, criar segurança e falhar miseravelmente. Dá pra ver claramente o reflexo do Joel e da Ellie naqueles dois. Joel entende isso, ele sabe que a qualquer vacilo, qualquer deslize, a Ellie pode acabar morrendo. Ela é imune à infecção? É, mas ela ainda pode tomar um tiro, ainda pode morrer de fome, pode levar uma facada, ser comida viva pelos zumbis. Então eles não estão seguros, eles nunca tiveram seguros. E depois a gente ainda tem o David, o cara mais filha da puta desse jogo. Primeiro que ele lidera um grupo de canibais, o que já seria ruim o bastante, mas pior, ele consegue piorar, já que logo em seguida ele tenta a Ellie, uma cena extremamente tensa, traumática, triste, desesperadora. E quando ela finalmente consegue vencer e começa a esfaquear ele desesperadamente, a gente se sente aliviado, a gente se conecta com o personagem. Mais ainda quando o Joel chega pra salvar ela, ele abraça ela e reconhece ela como a sua filha, chamando ela pelo mesmo apelido carinhoso que ele chamava a Sarah. I'm not baby girl.
Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. It's me. He tried to... Oh, baby girl. It's okay. It's okay. No. Isso é uma construção de vínculo bem feita, um relacionamento bem construído. Isso aqui é arte. E mais do que isso, é mostrar como vários momentos separados, personagens diferentes, passam pro Joel a mesma mensagem, tentando ensinar pra ele sobre perda, humanidade, proteção, amor, o que infelizmente ele leva tempo demais pra aprender. Então tudo que acontece na primeira parte é sobre enxergar a si mesmo nas outras pessoas e perceber o quanto o amor pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. E o final do primeiro jogo se foca totalmente nisso, em mostrar como o amor do Joel fez ele se tornar um monstro, um vilão. Entre sacrificar a Ellie numa cirurgia que poderia salvar a humanidade ou mantê-la viva, ele escolhe a segunda opção. A Ellie é muito mais importante do que o resto do mundo. É egoísta, mas é sincero e principalmente realista. É isso que qualquer pai faria. É um ato que nasce de um amor genuíno, verdadeiro, compreensível pela Ellie, mas que acaba se mostrando, se manifestando de uma forma monstruosa. E até por isso que é um final tão controverso, tão complicado, que na época do jogo levantou um monte de discussões, com o pessoal falando se era certo, se era errado, se faria diferente ou não. Inclusive, fala aí, o que você faria? Você deixaria a sua filha morrer pra salvar o mundo? Ou mandaria o mundo pra puta que pariu pra poder salvar sua filha? A decisão final do Joel de massacrar os vagalumes e acabar com todo mundo não é um final feliz no sentido comum. Ele salva ele, mas com um preço muito alto. Não só a vida daquela dezena de pessoas que ele matou, mas também a sua própria humanidade. O lado mais sombrio dessa escolha do Joel não é nem o ato de matar em si, mas sim a forma que ele faz isso. É muito frio, é cruel. É uma escolha super difícil, super complicada, mas tão bem construída que quando chega lá a gente entende 100% o Joel, mesmo sem concordar. Só que o problema é que uma decisão dele... Exatamente isso, porque ó, o cara já tava todo traumatizado porque ele perdeu a filha da forma que ele perdeu. Ele não tinha mais perspectiva nenhuma de vida. Ele vai lá, ele reencontra ela, ele fica relutante a se apegar àquela garota, e no momento que ele se apega, que ele passa a enxergar ela como uma filha, ele descobre que a menina teria que morrer. Isso num mundo totalmente apocalíptico, onde ele acabar voltando meio que pra estaca zero de novo. Como é que ele ia seguir em frente? Entende? Eu já vi muita gente falar dizendo que se eu fosse o Joe, eu teria deixado pela bem da humanidade. Por mais incrível que pareça, a maioria dessas pessoas que disseram isso não são pais. Não tem uma filha, um filho. Eu entendo o Joe. E aí que nem pai eu sou. Só que, cara, é imaginar, ele estaria meio que perdendo a filha dele de novo, cara. O maluco entra em desespero, ele faz o que for preciso, cara. Pai faz o que... Pai, mãe faz o que for preciso pela sua prole, né? Pela sua criança. É um instinto que não tem explicação, não segue a lógica isso daí. Esse nível não afeta só o Joel em si, afeta muito mais gente, principalmente a Ellie. Quando ela acorda no carro sem saber o que aconteceu, o Joel mente, falando que tinha outras crianças imunes, que eles não precisavam dela. Só que, pô, a Ellie não é boba, ela sabe que ele tá mentindo. Ela tá com a porra de um avental de hospital no carro ali, toda desnorteada, não despediu de ninguém, não conversou com a Marlene, então alguma coisa aconteceu. E por isso ela insiste: Joel, o que aconteceu lá? Você jura que foi isso mesmo? E ele mente, ele diz que sim, pra ela confiar nele. E esse aqui é o momento de quebra, que todo aquele vínculo que foi construído entre os dois é destruído. Nesse ponto aqui, muita gente já começa a xingar ele, falando que ela tá sendo ingrata, que o Joel fez o caralho a quatro pra salvar ela, matou todo mundo, quase morreu várias vezes e ela tá sendo imatura. Só que é aí que tá, meu parceiro, a Ellie é imatura. Pode não parecer, mas nesse ponto ela ainda tem só 14 anos. Não dá pra esperar maturidade absurda como se ela fosse uma adulta. Tem um monte de gente velha e imatura por aí, imagina ela. E mais importante ainda, essa reação dela de ficar com raiva do Joel, de ter ressentimento, não é só uma birra de adolescente, tem uma razão muito maior pra isso, tem um peso por trás. O trauma principal da Ellie não é o apocalipse em si, já que ela nasceu depois que o mundo já tinha acabado, mas sim o fato dela ser imune. Um trauma que nasce exatamente no momento em que ela é mordida junto com a Riley, aquela melhor amiga dela e namoradinha da época que ela era mais nova. Ela sente a culpa de sobrevivente, alguém que acredita que não deveria ter sobrevivido, que não merecia continuar vivendo enquanto a outra pessoa morreu. Durante toda a jornada ela tá carregando o peso de ser a exceção, aquela que não morreu, a anomalia. E aí chega a Marlene, os vagalumes, e dão pra ela um propósito, uma chance.
uma forma de transformar essa culpa em algo útil para a sociedade. A sua vida pode significar alguma coisa, você pode salvar as pessoas. Toda a identidade da Ellie é construída em cima dessa missão. A partir disso, ela pode se redimir, encontrar um propósito, uma missão pessoal. Mas o Joel, com um único ato de violência e uma única mentira, arranca isso dela. Ele não tira só a autonomia, ele tira a chance dela fazer a própria escolha. Ele invalida o sacrifício de todas aquelas pessoas que morreram para que ela chegasse até ali. A Riley, a Tess, o Sam, todos eles. A mentira dele reativa a culpa de sobrevivente de uma forma absurda na Ellie. De repente, a vida dela não tem mais um propósito maior. Ela só tá vivendo um dia após o outro igual todo mundo. Ela ainda ama o Joel acima de tudo, mas não consegue perdoar a escolha que ele fez por ela. E claro que essa questão dos vagalumes terem escolhido fazer a cirurgia sem perguntar pra ela e sem ter a permissão de ninguém foi completamente errada. Isso aí acho que não tem como discordar. E mesmo se eles perguntassem pra ela, ela não tem idade, não tem maturidade, como a gente já comentou, pra decidir uma coisa dessa. Então, realmente, os vagalumes estão errados e ponto. Só que isso ainda não resolve a situação, porque pra ele, o Joel ainda tirou a opção dela, tirou a escolha. E isso, olhando de fora, pode até parecer simples, fácil de resolver. É só ela entender o lado do Joel, perdoar e boa, ser feliz pra sempre. Mas é aí que tá, isso não é realista. É só olhar pro relacionamento médio dos pais com os filhos adolescentes. Irmão, é uma merda, todo mundo se odeia, não conversa, qualquer coisa é briga, é uma desgraça completa. Então se aqui acontece assim, por que num jogo focado no desenvolvimento dos personagens, em relacionamentos realistas, isso ia ser diferente? Não é. Quando o segundo jogo começa, a Ellie tá totalmente diferente, muito mais séria, fechada, bem diferente daquela menina alegre e engraçada do primeiro jogo. E isso pode parecer estranho, parecer que já destruíram a personagem no começo, mas a gente precisa lembrar que se passaram 5 anos entre os dois. Pensa aí no quanto que você mudou em 5 anos. Você não é uma pessoa totalmente diferente? Então, e pior, no caso dela, ela estava se descobrindo, lidando com a culpa, com a mágoa do Joel e tentando encontrar algum significado novo para sua vida. Então faz total sentido ela não ser mais aquela menina do primeiro jogo, o que nos leva a uma das cenas mais importantes do segundo jogo, o coração emocional desse desenvolvimento. A última conversa dos dois naquela varanda, que acontece bem no finalzinho do jogo, acho que dá pra gente trazer pra cá, já que ela vai ser a base da nossa conversa. Nela a gente finalmente vê a Ellie confrontando o Joel e ele admite a verdade. Fala que fez aquilo mesmo, que matou todo mundo e principalmente diz que se Deus desse pra ele uma segunda chance, ele faria tudo exatamente igual. É interessante porque aqui o Joel não pede desculpa, ele não fala, poxa, ele foi mal, não devia ter feito isso. Ele fala com todas as letras, eu fiz o que era certo e se precisasse eu faria de novo porque eu te amo, é simples assim. E só aí, depois dele falar isso, verbalizar isso pra ela, que ela entende, fala, porra, pera aí, esse cara me ama tanto a ponto de fazer isso, ele prefere se afastar de mim do que me ver morrer. Isso é amor de verdade. Tanto que ela diz que não sabe se vai conseguir perdoar ele, mas que tá disposta a tentar. Nesse momento, uma porta para a reconciliação dos dois começa a se abrir. Existe a possibilidade de reconstruir esse relacionamento, mas infelizmente não é o que acontece, já que é aí que a Abby entra na história. Ela é a filha daquele médico que o Joel matou lá no fim do primeiro jogo. Uma menina que amava seu pai, que admirava ele por tentar salvar a humanidade, mas que infelizmente foi morto por um psicopata egoísta. Agora, para vingar o pai, ela sai em busca desse homem até encontrar, emboscar e matar ele da forma mais cruel possível. Aquela porta de reconciliação que tinha sido aberta acaba de ser fechada na cara da Ellie. Uma oportunidade de que ela não quis aproveitar. Então vem o arrependimento, a tristeza, o desespero e principalmente a culpa. Quando ela descobre que os assassinos são ex-vagalumes, ela conecta os pontos da forma mais tóxica possível. O Joel morreu por minha causa. Eu fiz isso. A vingança deles foi pelo que ele fez no hospital pra me salvar. Então a culpa é minha. E é exatamente por isso que a busca dela no segundo jogo não é só sobre justiça e vingança, mas sim sobre autopunição. Ela quer matar a Abby, mas ela também quer morrer no processo, pra assim conseguir pagar essa dívida, para não ter que continuar vivendo enquanto todas as pessoas ao seu redor continuam morrendo. É por isso que ela abandona tudo e todos em busca dessa vingança, é por isso que ela fica cega de ódio, parecendo que quer morrer o tempo todo, porque ela quer. Isso inclusive acaba atrapalhando a jornada, fazendo ela tomar decisões idiotas que ela normalmente não tomaria, ou até fazer coisas que a gente, enquanto jogador, não quer fazer. E isso naturalmente cria uma barreira, um distanciamento entre a gente que está jogando e a personagem, já que a Ellie deixa de ser essa extensão simpática, aquela menina gente boa, que faz o que a gente quer, para alguém que faz o que a gente não quer, que toma atitudes que a gente não tomaria. Só que isso não quer dizer que a personagem é ruim, que ela é mal escrita, quer dizer que ela está passando por uma jornada que a gente não conseguiu entender emocionalmente. E isso sim pode ser visto como uma falha narrativa do jogo, de não ter construído esse sentimento tão bem. E aí a gente chega em mais um ponto polêmico, provavelmente o mais polêmico de todos, que fez muita gente não gostar do segundo jogo e falar
que eles destruíram a Ellie, que é a relação dela com a Dina. Fica bem claro que a Ellie gosta dela, até ama, mas ela tem medo de falar isso abertamente, de se expressar, porque na cabeça dela todo mundo que ela ama morre. Então ela não tem o direito de se aproximar de ninguém, tanto pela segurança, pelo bem dessa pessoa, quanto pelo seu imerecimento. Ela passa boa parte da história resistindo a aceitar esse sentimento, esse relacionamento. Só que pouco a pouco a Dina vai comendo pelas beiradas, se aproximando até baixar a guarda dela. E como o jogo mostra esse processo? Exatamente, com piadas idiotas, assim como no primeiro. A Dina começa contando umas piadinhas horríveis que a Ellie não ri, mas pouco a pouco ela vai cedendo, dando aquela cafungadinha no nariz, depois ela começa a dar uma risadinha. Só que esses momentos, o romance das duas, as piadinhas, foi um dos motivos para tanta gente cair matando em cima da Ellie, falando que ela não se importava de verdade com o Joel, falando que ele acabou de morrer e ela de romancezinho, piadinha, risadinha, como se o luto fosse uma coisa padrão, igual pra todo mundo que tem um manual ali, fala, não, você tem que ficar em depressão profunda 24 horas por dia, quando na verdade não é assim que acontece no mundo real. Assim como o Joel também ria e se divertia com a Ellie, mesmo depois de uma sessão de tragédias, com várias mortes e perdas pelo caminho, a Ellie também passa por isso. É um paralelo claro como o dia, meu irmão, não dá. Eu vou soltar uma opinião um pouco polêmica aqui, nem todo mundo vai concordar, já tive embates por causa disso. Só que eu achei The Last of Us Parte 2 melhor que o 1. Eu achei muito mais da hora. E eu ainda falo mais, eu achei a campanha da Abby mais legal que a campanha da Ellie. Eu achei a campanha da Abby bem mais interessante. Muito mais interessante. Não que a campanha da Ellie seja ruim, tá? Não é isso que eu tô dizendo, pessoal. Só que eu achei a campanha da Abby mais legal. Bem mais da hora. Talvez pela gameplay da Abby, né? Porque a Abby tem uns porradão lá e tudo. Mas sei lá, né? Gosto é gosto. Dá pra ignorar, a não ser que o seu objetivo seja falar mal da Ellie injustamente. Aí dá pra ignorar sim, aí nós passamos um pano. Fora isso, fica complicado. Inclusive aqui a gente precisa abrir um parêntese que eu gostaria muito que não fosse necessário, mas infelizmente é. Tudo que eu disse até agora nesse vídeo é sobre o jogo, os dois no caso, tanto o primeiro quanto o segundo, e não sobre a série. A série é outra coisa, outra história completamente diferente. Porque lá sim tem muita coisa que não faz o menor sentido, é completamente absurdo, sem nexo. A primeira temporada é muito boa, eu gostei bastante, achei uma excelente adaptação, mas a segunda, meu parceiro, aquela ali não dá pra defender, né? Primeira temporada eu acho ótima, boa, maravilhosa. Agora, a segunda eu não consegui passar do terceiro. Pode ser que eu volte ainda, mas eu só consegui assistir 3 episódios e aí eu dropei. Não me deu mais interesse de assistir. Do meu ponto de vista, o que a gente vê, o que ela faz são coisas totalmente diferentes. E aí quando você já jogou o jogo, você fica comparando e fica, cara, faz o menor sentido. Então se você só viu a série e nunca jogou o jogo, principalmente o segundo, e tá se perguntando se vale a pena, cara, vai sem nenhum medo, é outra experiência, outra coisa, é muito, muito, muito melhor. Outro nível. Eu pessoalmente sou do grupo das pessoas que gostou muito, tanto do 1 quanto do 2, no quesito história, jogabilidade, em tudo, eu gostei bastante, e gostei muito da primeira temporada da série, já a segunda eu achei um lixo, total. Mas claro que isso aí é um outro assunto, eu só abri esse parênteses pra comentar, se você quiser ver mais da minha opinião sobre a temporada em si, a adaptação da série, é só ver esse vídeo aqui. Durante a parte 2, ela teve várias chances claras de parar e voltar pra casa, pra Dina, pra vida que ela tinha, e cada vez que ela escolhe a vingança, ela tá destruindo uma parte de si mesma, abrindo mão do que restava. Ela destrói o seu relacionamento com a Dina, a família que ela tinha, a possibilidade de ter um futuro. E no fim, quando ela finalmente encontra a Abby, ela já tá toda ferrada, arrebentada, magra, desnutrida, quase morrendo, porque ela mesma também passou por uma jornada de vingança, um caminho pesado que quase destruiu ela. Tanto que nem lutar ela queria, a ponto da Ellie ter que ameaçar a vida de uma criança para forçar a Abby a lutar, fazendo exatamente o que ela sempre rejeitou, se tornando o monstro que ela caçou por tantos anos. É como diz aquela frase famosa de Nietzsche: quando você olha muito tempo pro abismo, o abismo te olha de volta. A luta final das duas não tem aquele ar de batalha final grandiosa, de desafio. Tem um clima pesado de morte, desesperança, porque no fim das contas é exatamente isso. Violência por violência, olho por olho e dente por dente. Nessa luta, ela perde os 2 dedos, o que impede ela de tocar violão, a última conexão que ela tinha com o Joel. E quando ela tá quase matando a Abby, cumprindo a sua vingança, ela lembra dele fazendo exatamente isso, tocando violão. Algo que ele ensinou pra ela, um símbolo da união dos dois, de como ele a amava e de como ele queria o seu perdão. Essa lembrança tira o peso da vingança. Matar a Abby não vai ser honrar o Joel, mas sim trair a possibilidade de perdão que a Ellie nunca conseguiu viver plenamente. Quando ela vê a Abby toda fraca, arrebentada, ainda assim cuidando de uma criança, ela se reconhece. Ela vê ela e o Joel. Só aí ela entende que matar a Abby não vai ser um encerramento, só a repetição do mesmo ciclo, do mesmo trauma. Se ela... Eu ia falar a mesma coisa agora. Quando eu zerei o jogo, teve muita gente que não entendeu esse final
E eu saquei ali na hora, eu falei, mano, se ela matar a Abby aqui agora, ela vai só repetir o ciclo de ódio. Sabe o que vai acontecer? Se ela mata a Abby e deixa o Lev vivo, o Lev, que ainda era um garoto imaturo, ia iniciar o ciclo de vingança dele. Ele ia querer se vingar da Ellie. Aí, ó, ia ficar uma corda assim, ó. Uma corda não, um círculo giratório assim, ó. Daí ele vai lá, mata a Ellie ou alguém que ela ama. Outra pessoa que, por exemplo, a Dina, por exemplo, que gostava muito da Ellie, vai lá e quer matar o Lev, que o Lev vai lá, tinha conhecido outra pessoa que se importava muito com ele, e ia continuar assim, ó, um ciclo eterno. A Ellie, com essa atitude que ela teve, ela encerrou o ciclo. Encerrou esse ciclo de vingança, de ódio. Então acho que aqui a escolha foi acertada demais, cara, demais. Eu falei, cara, que final surpreendente, cara. Gostei muito do final, mano. Quem não gostou do final é porque não entendeu a mensagem que o jogo quis passar. Fizer isso, aquela criança vai atrás dela, vai se destruir até matar ela, e assim alguém também vai buscar vingança por ela, talvez a Dina, talvez o filho dela. Depois de perder tanta coisa, tantas pessoas, matar a Abby seria cruzar um ponto sem retorno. E por isso, quando ela escolhe poupar a vida da Abby, ela tá escolhendo parar antes de se tornar alguém que ela mesma não reconheceria. Não é fraqueza, muito menos falta de consideração pelo Joel, pelo contrário. A decisão da Ellie no fim do jogo mostra que ela finalmente entendeu que ela não precisa ser uma engrenagem nessa máquina de moer gente, que ela pode encontrar o seu próprio caminho, o seu propósito e honrar o Joel vivendo e não matando. E claro que essa decisão final de poupar a Abby também deixou muita gente bolada com a Ellie, sentindo que eles destruíram a personagem, que ela perdeu o seu propósito, até porque ela matou dezenas de pessoas no caminho e agora quando chega na Abby, justamente quem precisa, ela vai pagar de boazinha. Parece não fazer sentido, mas pior que faz, porque o acúmulo dessas mortes também contou para a decisão final dela. Cada pessoa que ela matava aumentava o peso da culpa, a sensação de estar perdendo a humanidade, o controle, e a Abby era o maior símbolo disso. Matar ela ia fechar a tampa do caixão do Joel, colocar um fim no relacionamento dos dois. E essa cena, por mais controversa que tenha sido, não foi apresentada como um final feliz, muito pelo contrário. Dá pra ver o peso que a Ellie tá carregando, o trauma, o sofrimento, a dor, a solidão. Não é como se dali pra frente ela fosse ter uma vida tranquila, perfeita, depois de matar centenas de pessoas. Não, ela termina o jogo toda ferrada, sozinha, destruída. Quando ela volta pra fazenda, não tem mais ninguém lá. A Dina foi embora, levou com ela a chance dela ter uma família, um recomeço. Ela encontra a casa vazia, abandonada. E o violão, que representava o último vínculo dela com o Joel, ela não pode tocar mais. Ela não tem mais nada, tá completamente quebrada. Esse é o peso da vingança, das mortes, de todas as escolhas ruins. Não é como se o jogo estivesse ignorando isso. Tá lá, ela tenta tocar o violão e não consegue. Ela não tem mais a opção de viver como antes. É um final cheio de arrependimento, de tristeza. A lembrança do Joel, da conversa que eles tiveram naquela varanda, mostra o quanto a escolha dele tirou a escolha dela, e o quanto isso acabou com o senso de identidade e valor que ela tinha sobre si mesma. A cena final é exatamente sobre isso. O violão na janela enquanto ela vai embora. Não dá pra saber se ela vai recomeçar a vida, se vai atrás da Dina, ou se vai viver como o Joel vivia no início do primeiro jogo, um dia de cada vez só sobrevivendo. Mas o fato é que em toda a jornada os temas são exatamente os mesmos, trabalhados da mesma forma, só mudando os personagens. O Joel se via nas pessoas ao seu redor, assim como a Ellie se viu na Abby. Ela reconheceu o ciclo e decidiu parar antes de ser tarde demais. Nos dois casos, o que a gente vê é uma história de amor. É sobre como o amor pode transformar pessoas boas em monstros. E às vezes, monstros em pessoas boas. É a história de uma pessoa boa, um herói que tem uma falha fatal, que leva ele a uma queda impossível de evitar. E nesse caso, em The Last of Us, essa falha é o amor. Foi o amor do Joel pela Ellie, o amor da Ellie pelo Joel, o da Abby pelo pai, que gerou todas as mortes, a destruição, o sofrimento. Voltar pra casa vazia é o resultado de todas as suas escolhas, e não uma destruição da personagem. E é exatamente por isso que, pra mim, o segundo jogo é sim muito bom. Tem uma história excepcional. Claro que ele tem alguns problemas, alguns furos de roteiro, tipo, pô, como que o Joel caiu naquela armadilha, como que ele confiou na Abby, mas isso já é outra história. Olhando especificamente pra Ellie, a construção dela é muito boa, é um encerramento excelente pra personagem. E por isso eu acho que colocar ela como uma personagem ruim, mal trabalhada ou destruída, como muita gente fala, é uma injustiça, uma puta sacanagem. Dá pra entender perfeitamente todas as mudanças de personalidade, de comportamento, até porque o que mais incomoda nela também é o que faz dela tão realista, já que toda a estrutura que torna o primeiro jogo tão bom, tão amado, os paralelos, o relacionamento complexo construído aos poucos, também existe no segundo jogo. Só que acontece com personagens diferentes, justamente para passar a mensagem de que os atores podem até mudar,
mas a peça sempre é a mesma. Ou, como diz aquela frase famosa de Fallout, a guerra nunca muda. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido passar o meu ponto de vista sobre a personagem. Comenta aí o que você achou, se gostou ou não do segundo jogo, porque eu sei que esse aí é polêmico, mas é bom que a gente troque uma ideia. Aproveita para sugerir outros jogos pra gente trocar uma ideia por aqui. Já tem um tempinho que eu não falo de jogos no canal, eu sei, eu tô focando mais em séries, mas não é por nenhum motivo específico, é só por temas mesmo que vem surgindo. Então se você sugerir algum legal, dá pra trazer. Recentemente eu tô jogando uns jogos bem da horas aí, Days Gone, Ghost of Tsushima, Clair Obscure, então dependendo dá pra trazer alguma coisa de jogo pra cá, é só comentar. E também se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui, pro trabalho que eu tô fazendo por aqui, quiser apoiar o canal, considere se tornar um membro. Com o preço de uma coquinha só por mês, você já me ajuda a continuar produzindo, a aumentar a frequência. Eu quero passar pra 1 por semana pra poder trazer mais vídeos, trocar mais ideia com vocês. Então dá essa força, se você não puder, comenta, compartilha, deixe seu like, e assim você também me ajuda. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Esse aqui foi o vídeo do Danos Morais. O que vocês acharam? Eu gostei bastante. Como eu falei, eu gosto mais do The Last of Us Parte 2 do que do 1. Acho bem melhor. A questão da Ellie, que ele falou aqui, realmente você pega, se você olha, porque, mano, cada pessoa vai olhar ali pelo seu ponto de vista, né? Cada um tem sua experiência e tudo, né? Isso, como ele falou aqui no título do vídeo, personagem mais odiado, tudo é odiado injustamente. Eu acho que quando você passa a se colocar no lugar da Ellie, com tudo que ela passou, com tudo que ela viveu, você passa a ter um pouco de empatia também com a situação dela. A mesma coisa com a Abby. Todo mundo pinta a Abby como se fosse um monstro, por ela ter matado o Joe, mas depois que você joga com a Abby, que você entende a motivação dela, você fala, cara, não dá muito pra julgar. Mas aí, rapaziada, gostou? Deixa seu like, se inscreva aí no canal, viu? Tamo junto, é nóis e até a próxima.